E aí, meus bidos lanternas, e aí, meus bidos finalistas. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar de um quadrinho, uma minissérie da DC que eu estava interessado em ler há muito tempo. Eu tenho isso daqui na minha coleção há muito tempo, que eu fui pegando de promoção, né? Deu R$30, peguei, deu R$30, peguei de novo. Hoje em dia, aparentemente, está esgotado em alguns sites, mas você ainda encontra os volumes disponíveis em outros sites, né? Que não sejam da Panini, por assim dizer. E eu tava enrolando, principalmente saindo com as coisas dos X-Men, da Marvel, as outras HQs que eu tava lendo, eu tava assim, mano, eu preciso ler essa HQ. Então, aproveitando que daqui umas semanas eu vou começar a falar só de Marvel, porque eu tô acompanhando essas mensais da Marvel, eu decidi hoje falar sobre a minissérie que eu não dava nada e entregou tudo, chamada Lanterna Verde Setor Final. A força de vontade para superar o medo é poderosa, mas peculiar, uma manifestação pungente. Eu escolhi estudar a força de vontade mais imbuída de nuances que é necessária para se viver com o medo, para se perseguir um objetivo através dos anos, lutando contra a sociedade, sem esperança de ser recompensado. É essa força de vontade que energiza o seu anel, Sudnir Mullen. Em termos de poder absoluto, sua potência é menor. Mas assim que você aprender a dominá-lo completamente, mundos tombarão ante você e se erguerão transformados. Ao ser enviada para a sua primeira missão como Lanterna Verde, longe de todos, a nova heroína parte para um local que não tem problemas há mais de 500 anos. Porém, ao chegar lá, um assassinato aconteceu e é preciso descobrir o porquê, já que as respostas para quem e como já existem. Ao iniciar a trama com tudo, sem muita explicação sobre o que está acontecendo, quem é essa Lanterna Verde e muita informação sobre o novo mundo que estamos descobrindo, dá para dizer que a autora Nora K. Jemisin começou sua minissérie de um jeito bem chamativo, mas também bem propenso a soar confuso e cansar um leitor mais fácil de digestir. Pois, ainda que a ideia seja ótima, e conforme a leitura avance, as peças até então aleatórias começam a formar uma imagem, antes disso ocorrer, são muitas informações jogadas com tudo. O leitor não conhece ninguém, além da familiaridade para com o anel, e recebe algo direto para o que é necessário saber sobre a trama. E por um lado, isso é positivo mesmo, é bom não enrolar. Por outro, a falta de um laço estabelecido com o mundo, a protagonista e a trama, leva a leitura a prosseguir como quem faz qualquer coisa empurrando com a barriga. Só indo mesmo. As coisas mudam de verdade quando a trama simplifica ao ter todos os dilemas e detalhes pontuados para trazer algo mais político que te faça relembrar o que acontece na realidade. E a protagonista em si age como provavelmente uma mulher negra agiria ao ver que os agentes da lei estão propensos a matar protestantes que apenas querem ter a própria opinião sendo ouvida. Consegue entender o meu lado? Pô! Aí que o negócio fica bom mesmo, porque até então eu tava literalmente lendo com muito sono. Eu li um pouquinho, dormia, eu li um pouquinho, dormia, eu li um pouquinho, dormia, até que a chave virou e caraca, eu devorei. Era aquele momento de ação que a gente realmente precisava para o quadrinho destrinchar com tudo e mostrar que o que ele tinha pontuado era realmente significativo, mas ele tinha que dar aquela energizada, sabe? Mostrar que as coisas não precisavam ser tão detalhadas. Eu acho que tem muita coisinha que fica pontuando, que fica colocando, pra mostrar como esse é um universo diferente, que, meu Deus do céu, podia ter vindo depois, sabe? Ou pelo menos fica vindo, você fica carregando tudo aquilo, e aquilo tira a sua energia, até que vem um momento que você fala, eita, o bagulho ficou sério, agora a gente tá falando disso, de um assunto mais pá, e aí, parça, aí que o bicho pega, aí que fica bom de verdade, e tudo que veio antes realmente faz sentido. Mas até você chegar nesse momento, te falar, viu? Tudo porque a trama inicia com uma lanterna sendo designada para resolver um problema em local com 3 espécies unidas que nunca tiveram problema. A lanterna em si, John Mullen, tem sua estreia nesse quadrinho, e conforme a trama prossiga, aos poucos vamos descobrir quem ela foi, qual era sua história e como foi escolhida para fazer parte da tropa. Tudo isso conectado com todos os alienígenas e inteligências artificiais que recebem nomes grandes, com colocações para de onde vieram, dando a impressão de que serão fatos relevantes para o futuro, quando na real não são. E a cada edição
as coisas vão ficando mais simples, ainda que mantendo fortemente o gênero de ficção científica, me relembrando a minissérie de Tom King, Os Omega Men. A história fortemente reflete sobre nós, humanos, o que nos diferencia e também aproxima de qualquer espécie que, mesmo podendo pensar diferente, poderia seguir cometendo os mesmos erros. E relacionando isso com a emoção, o simples ato de sentir. Desde o começo, é visto a personagem comentando sobre como é a única ali que não tem apenas o lado racional funcionando, e como isso a distancia deles. Entretanto, ao prosseguir com sua investigação, começa a ser discutido o problema disso, de pessoas usando drogas para poder rir ou chorar, tal qual discute isso com conselheiros da paz, de diferentes espécies que apenas pregam a ideia, mas não a executam como qualquer governo deveria, ou seja, escutar o seu povo. Nessa, a raça de cada conselheiro leva a debates e indagações divergentes sobre a motivação real por trás do homicídio, da mesma forma que levam o espectador a ficar com o pé atrás sobre quem merece o benefício da dúvida, deixando a trama cada vez mais instigante, avançando para caminhos inesperados, aproveitando os ocorridos para explorar não só outros mundos, como o poder de Lanterna Verde, seguindo de um jeito tão fluido que, quando nota, já está gostando dos novos personagens, interessado pelo novo mundo e foi conquistado pela protagonista, que conclui sua trama épica, deixando leves pontas soltas sobre sua jornada para serem desenroladas, mas que, se não tiver, o necessário foi abordado e explorado aqui, mostrando o potencial que cada Lanterna Verde pode extrair numa jornada solo. Mas é válido dizer, funciona muito por ser a Mullen aqui, já que ela é uma personagem desconhecida, então a gente cai totalmente de paraquedas para a sua origem e para a situação em que ela se encontra, assim como ela. E ao vermos que ela é uma mulher negra, bissexual, que trabalhava em uma área de polícia e via como essa área tinha problemas, chegando em um local de outro planeta onde ela percebe que as pessoas que trabalham com a lei, que fazem a justiça do local, têm ações familiares ao mundo que ela estava, que no caso é o mundo que a gente conhece, a Terra, isso nos conecta à personagem e começa a ver as coisas por um outro lado, principalmente notando não só essas ações dos justiceiros da lei, como também vendo que certas pessoas a tratam de um modo divergente, ou também que não querem ela naquele local, dando aquela impressão do preconceito, mas não necessariamente por ela ser negra ou ser bissexual, mas por ela ser humana, o que de qualquer modo não difere do modo como ela já foi tratada na Terra por outros motivos. Então isso torna toda a trama bem mais interessante e principalmente o modo como ela vai lidar com isso. E o modo como ela vai lidar com tudo isso é o seu verdadeiro charme. Veja bem, em arte já é legal. A personagem tem um cabelo que está sempre variando entre o moicano, cheio de tranças ou meio Black Power. Seu físico passa naturalidade, ela parece ser baixinha, ter uma cintura tão chamativa quanto seus braços fortes de academia. Quando pode, demonstra sentimentos e carinho, mas quando algo a incomoda, como vai incomodar quem lê, ela explode, e é aí que você se empolga. Isso sem contar o aspecto nerd que demonstra de vez em quando, soando forçado quando ela precisa falar que é nerd, mas muito legal quando parece que ela pensou o mesmo que a gente. Então, a personagem não só é muito única, mas o anel dado a ela também. Eu sei que agora essa frase ficou estranha, mas enfim, o poder dado a ela diverge de outros, criando um senso de urgência e perigo que deixa a jornada mais instigante de que caminho seguirá. Desse modo, a autora aproveita nessa minissérie para deixar sua marca, suas críticas, uma personagem fora do comum que lida com uma batalha fortemente política e ainda tem seu próprio desenvolvimento para com quem quer ser. Isso que na maioria dos começos aparecem frases de pessoas famosas para intercalar com o que será visto na edição, referenciando algo feito por Moore em Watchmen. Deixo aqui meu único incômodo para com a maioria das primeiras páginas que começam resumindo o que aconteceu antes, pois muitas vezes elas parecem continuar de onde a anterior parou,
revelando cenas que soam quase como um spoiler, que por virem cortadas, parecem dizer algo que virá a acontecer. E no fim não são nada, não servem pra nada, melhorando bastante quando é decidido colocar um arquivo de descrição dos Guardiões sobre o que está acontecendo, onde o da última edição ajuda a empolgar pra caralho com o final. Contudo, ainda vale dizer, a abertura de cada edição no geral cita tudo o que está acontecendo como o setor final. E toda vez eu fiquei me questionando por quê, já que em nenhum momento da história esse termo é dito. A ilustração de Jamel Campbell me causa um sentimento misto. Por um lado, a arte dele é plástica e superficial demais, claramente tendo sido realizada por um computador, só que soando até feita por inteligência artificial, o que passa uma sensação distante, não palpável, incomodando nos momentos que deveriam passar maior simplicidade de um terreno humano. Por outro lado, o visual é lindo, as cores são vibrantes, o estilo computadorizado casa muito com um povo mais evoluído em tecnologia e na relação de espécies, tem um aspecto forte de poder distanciar as pequenas peculiaridades a ponto de parecer que cada golpe realizado pela Lanterna Verde vai saltar à tela como se eu estivesse lendo algo em 3D. E verdade seja dita, quanto mais você lê, mais você acostuma e pega gosto. Porque no fim, não é mal desenhado. As expressões de cada personagem brilham e alguns detalhes para lábios e musculatura permitem que os personagens soem mais verossímeis. Sobre o encadernado, ele apresentou alguns problemas de gráfica, sabe? Tem algumas cores que aparecem em alguns balões de páginas, sem contar que tem alguns balões que tem a letra que tá meio borrada, né? Então é uma questão de gráfica mesmo que tem que fazer, mas incomoda um pouquinho, sim, aquelas linhas vermelho e azul do nada num balão. Incomoda, principalmente porque o balão é branco, então fica chamativo. Mas ainda assim, não compromete 100% a imersão da narrativa e por mim deu pra seguir tranquilo. Até porque a investigação tava interessante, quando a história pega, o bicho pega, aí você vai com tudo. E eu gostei muito que felizmente no primeiro volume a gente tem esse extra. É uma única página? É uma única página. Mas pelo menos ele traz uma entrevista com a artista, tanto a roteirista quanto o artista desenhista. Então eu achei bem legal porque tem algumas respostas deles em relação a algumas perguntas e no certo mundo que eles desejaram criar nesse quadrinho, mostrando que eles tiveram muita autoralidade para com o projeto, né? Então foi um projeto bem artístico e isso é muito bacana. Tal como a capa dura é legal, a folha tem aquela espessura que conserva muito bem. Então, enfim, é um produto de qualidade para você ter na sua estante. Lanterna Verde Setor Final é uma obra incrível que sabe muito bem como brincar com o gênero de ficção e super-heróis, mostrando que sempre é possível ser criativo e trazer originalidade mesmo depois de tanto tempo com tantas histórias batidas, sabendo conectar a jornada de sua protagonista com a batalha que está combatendo, intercalar no momento certo o presente e o passado para dar algumas respostas e pontuar corretamente qualquer cena de ação, que apresenta propósito para a trama e deixará consequências para serem lidadas, conectando tudo o que foi estabelecido, mostrando haver muita maturidade no modo de se contar a própria história, conseguindo brincar certamente com o tom da comédia de um jeito que não fique forçado, além de apresentar temas pertinentes para a atualidade, valorizando a força e o ato de sentir, de que mesmo podendo machucar o próprio interior, é melhor ter a oportunidade e a capacidade de crescer conhecendo como funciona emocionalmente do que apenas proibir seu corpo de viver a vida como deve ser vivida. Não preciso dizer mais nada, né? Claramente fica a minha recomendação para esse quadrinho. É um quadrinho que genuinamente eu não lembro de ter visto alguém recomendando. Eu acho que eu queria ler alguma coisa do Lanterna Verde e era sempre o quadrinho que tava baixando o preço, que tava ali por 30 conto, que tava, sabe? E aí eu lembro que eu peguei o primeiro ou o segundo por um preço muito barato e fiquei esperando o outro ficar barato também. E aí num dia na cagada ali, não sei se, eu não lembro se foi na Panini, eu acho que foi tipo assim, não foi nem na Amazon, acho que foi tipo na Comics, ficou barato, eu fui e comprei e tava aí, né, reservado, esperando ser lido. E finalmente eu tive a oportunidade de ler e eu gostei bastante. Então caso você já tenha lido, deixe aí nos comentários o que é que você acha,
que você concorda ou discorda dos pontos que eu abordei. Eu gostei muito do que eu li e por mim provou um ponto que eu tinha, sabe? De que, por exemplo, a personagem que é a Jéssica, que é uma lanterna que tem crise de ansiedade, poderia ter um quadrinho solo sendo trabalhado tal qual a Jo Mullein, entendeu? Que personagem legal, gigante. Eu espero de verdade ver ela em uma adaptação live action aí da Tropa dos Lanternas Verdes, sabe? Na série, ela poderia aparecer. Eu gostaria muito de ter a presença dela, com a personalidade forte dela, que é muito bacana. E enfim, é um baita quadrinho para você ter aí na sua estante. Então, se você já leu, fale algo. Se você não leu, na moral, corre pra ler e depois você volta aqui pra comentar junto comigo. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou!